pedir licença. Rodolfo, você acredita nessa ideia de que é possível e fundamental colocar mais recursos na mobilidade, não só subsidiar, mas fazer investimento pesado, dinheiro estatal, considerando que é uma área prioritária do governo? Ou seja, tem que recurso para essa área de mobilidade, porque não dá para só ficar esperando projetos que parem de pé, no sentido do business, do negócio. Eu queria já aproveitar para me despedir de você e te agradecer mais uma vez a tua participação. Eu vou falar 3 coisas rapidinho. Primeiro, eu queria perguntar, se eu estivesse na frente do governador, como disse o Leandro, algumas coisinhas do tipo. Em primeiro lugar, está se falando do VLT. Ainda o governo não explicou se vai fechar ou não vai fechar a MTU, certo? O processo de fechamento da MTU ainda está em aberto. Isso está constando no balanço da empresa. Está todo mundo falando de VLT para 2 ou 3 anos. Se a empresa que coordena isso está em vias de ser fechado, como foi fechado a Dersa, como foram fechado várias outras empresas, como o governador quer vender a Sabesp. Bom, outra coisa que eu perguntaria para o governador, primeiro eu diria a ele o seguinte: governador, o senhor sabe que a Baixada Santista representa 4% da população do Estado, 4% da economia do Estado, 4% do eleitorado do Estado? Quando o senhor vai fazer o orçamento, o senhor sabe quanto é que vai para a Baixada Santista? Em todas as áreas, não é dinheiro para as prefeituras, é para bancar as escolas, os postos de saúde, as delegacias de polícia que estão aqui. Se o senhor sabe quanto vai, então eu vou lhe dizer, vai 0,66%. Você sabe qual é a diferença entre 4 e o 0,66 em termos financeiros? São 12 bilhões, eu repito, 12 bilhões de reais a menos por ano. 12 bilhões de reais a menos por ano significa a arrecadação das 9 cidades da região juntas. Ou seja, se o governo do Estado cumprisse a sua parte, a região da Baixada Santista teria o dobro de recursos públicos em circulação. Nós não temos uma frente de deputados aí que foi constituída para defender. A primeira tese é essa. Para finalizar, a França, a Dilson, a Aline e Leandro, o que me deixa indignado é que eu passo aqui horas, dias, semanas, meses, há 40 anos fazendo levantamento de dados oficiais e vejo coisas do tipo: de 1995 a 2022, pasme, o adicional do frete da Marinha Mercante arrecadou 100 bilhões de reais. Nesses mesmos anos, de 95 a 2022, os portos brasileiros tiveram investimentos da ordem de 10 bilhões de reais, ou seja, 10%. Nós tivemos 10% para investir em portos e ficamos com 100 bilhões de reais para investir em navios. Não é possível que o Congresso Nacional, os governadores e quem quer que seja, não perceba isso. Com relação a essas expectativas casadas aí do pessoal da região, não vamos nos esquecer o seguinte: nós tivemos 28 anos de governo do PSDB, tivemos vários períodos em que todos os prefeitos da região eram do PSDB, certo? E essa afronta com a nossa região continuou durante esses 28 anos. Eu estou com 60, vou para 63 anos de idade, 40 de jornalismo. Eu não acredito mais nisso, gente. Eu preciso colocar esses números e expor esses governadores, esses ministros e os parlamentares para que eles vejam o seguinte: não há mais mistério nenhum. Agora, todas essas informações, elas são públicas. Se são públicas, a gente vai ficar batendo na mesma tecla sempre. Desculpe mais uma vez o desabafo, obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui. Eu acho, Rodolfo, que você falou e respondeu indiretamente que tem dinheiro para colocar na mobilidade. Só o número aqui, não sei se você tem, mas para ligar as 9 cidades pelo sistema hidroviário, Rodolfo caiu aqui, a gente tem um projeto que custaria 500 milhões, meio bi. Ele falou de 12 bi, né, que a gente está faltando receber por ano. O meio bi pagaria o ano inteiro a operação para ligar as 9 cidades sem fazer investimentos. Só o custeio, fora o que poderia arrecadar. Você está falando por meio hidroviário?
É passageiro, que eu tenho acesso a passageiro. passageiro. Mas hidroviário? É hidroviário. Eles podiam indiretamente que tem dinheiro para colocar na mobilidade. Só o número aqui, não sei se você tem, mas para ligar. Está dando uma interferência de som aí, gente. Vamos lá, a gente precisa ver também o seguinte. Existe uma série de obras que têm que ser feitas para permitir que haja transporte hidroviário de passageiros interligando as 9 cidades. Não é tão simples assim. É que no projeto que eu vi, a gente vai te mostrar depois, Adilson, na verdade as embarcações são adaptadas para isso, Eu sei, já elas são mais baixas e tudo mais, mas o fato delas serem mais baixas não impede que haja necessidade de retificação de canal e também de dragagem de aprofundamento, o que envolve a questão do licenciamento ambiental. Então, é possível, sim, mas não vamos esquecer também de um detalhe. O transporte hidroviário, ele tem que compor com o transporte terrestre. Tem que haver uma integração. É multimodalidade, porque você não pode, dependendo de uma situação, por exemplo, de uma ressaca, você não vai poder usar o transporte por hidrovia, você vai ter que usar o terrestre. Então, a gente sempre vai ter que ter alternativas. Então, não existe panaceia, tá? O Leandro, ele acompanha bem isso, ele sabe como é que a coisa funciona. Você tem que ter transporte integrado, isso é assim em qualquer cidade do mundo que tem um bom transporte, ela tem o transporte de passageiros por tramway, que eles chamam lá, que é o VLT, tem o por ônibus, tem o por barcos, tem por teleférico, tem tudo, mas é tudo integrado. Quer dizer, se você não tem um, você tem outro, você tem sempre uma alternativa. Então a gente sempre tem que pensar em integração de modal. Nenhum modal vai resolver o problema sozinho, porque ele também conhece bem como é que a coisa funciona. O transporte terrestre, você começa com o ônibus andando na mesma faixa que andam os outros ônibus. Depois você começa a reservar, depois faz transporte com trilha, né, com um caminho só para ele. Depois você passa para o VLT e o último espaço, quando já não tem mais nada para fazer na superfície, você vai para o metrô. E nós não estamos já poderíamos até dizer que estamos na fase de metrô, mas não é para atender todo mundo, até porque o custo de execução é muito caro. O VLT já está de bom tamanho e a gente já tem dificuldade para fazer isso. Para ligar com a área continental de São Vicente e chegar até Praia Grande, você vai ter que fazer uma ponte metálica nova, que é aquela que tem lá do lado da Ponte dos Barreiros, não tem condição. Sim. Tá? Então tem uma série de coisas que tem que ser pensadas. Não existe panaceia. E você sabe há quanto tempo eu estudo essa questão de hidrovia, então eu estou te falando isso. Não, vamos fazer um sobre esse, vamos voltar para falar desse, para a gente entender melhor como é que está esse projeto. Aí eu vou tomar o tempo dele mais um pouco no outro programa. O assunto aqui está bombando, os internautas estão acompanhando o nosso programa. Eu não consegui nem citar os participantes. Tem inúmeras questões aqui que eles estão perguntando também. O Luiz Antucci, ele perguntou sobre quais são as perspectivas para o futuro da mobilidade urbana na Baixada Santista, incluindo o transporte hidroviário, considerando o crescimento populacional e o desenvolvimento econômico da região. Zantucci, grande Zantucci, gosto muito dele. A gente já se conhece há bastante tempo, ele já foi secretário em São Vicente, a gente já conversou bastante a respeito. Bom, se a gente conseguir pensar, por exemplo, na melhoria do VLT, extensão, tudo bem que ele não vai conseguir chegar a todas as cidades, tá? Por quê? Porque existe uma questão de demanda, tá? Exato. Não dá para dizer, vai ter VLT para todo mundo. Esquecem, exatamente. Né? Não podemos esquecer que o transporte de passageiros é subsidiado. Tá? Então, sempre tem dinheiro do Estado, dinheiro dos municípios dentro desse pacote, para qualquer tipo de transporte. E, normalmente, o pessoal fala, não vou dizer que seja uma regra, mas quem dá sustentabilidade ao transporte de passageiros, seja ele ferroviário ou hidroviário, é o transporte de cargas. Então, se a gente tiver esses investimentos em melhoria do sistema de transporte terrestre, do sistema de transporte hidroviário, eu também vou deixar uma outra coisa que eu já falei várias vezes. Eu acredito no transporte hidroviário, trabalhei muito em cima disso, eu acompanhei estudos que foram feitos dentro da Câmara de Temática de Hidroviário do Condesb, quando eu estava lá. Foi criada, para você ter uma ideia, Santos é que pediu para criar isso na época do Sérgio Aquino e do Papa. A gente acompanhou aquilo por bastante tempo, depois para a mobilidade. Sempre foi dito, olha, nós podemos fazer o transporte, tá? Dá para fazer, só que, na minha opinião, só vinga o transporte hidroviário de passageiros em larga escala se a gente tiver produção local. Porque se a gente tiver produção local, indústrias na região, indústrias não poluentes na região, a gente vai poder incrementar o transporte hidroviário de cargas e, ao mesmo tempo, vai colocar, vamos dizer assim, turbinar o transporte de passageiros por meio hidroviário. Mas a gente precisa ter todos os modais trabalhando bem e evoluindo bem. É importante a ligação seca entre as margens? Sim. Se a gente voltar no projeto, e aí que vem aquela disputa que está tendo hoje de dizer quem vai fazer o governo federal, quem vai fazer o governo estadual. Cara, todo mundo quer fazer? Vamos fazer junto. Não é o projeto da Dersa, que era da época do Alckmin. Por quê? Porque o projeto da Dersa chegava dentro da área urbana de Santos.
ia ter 80 desapropriações e já tinha um movimento contrário dos moradores da região. O projeto que foi adaptado pela autoridade portuária, quando o Casimiro Tércio era presidente, e isso foi mantido dentro do estudo da desestatização, era para sair de dentro da perimetral, então não ia ter impacto na área urbana direto. Impacto sempre tem, mas não ia ter direto de sair, ter que desapropriar para fazer entrada e saída de túnel, tá? O túnel, a ligação seca, ela é importante. O túnel é importante por quê? Porque na medida em que a gente já sabe qual é a profundidade máxima que o canal pode ter, que é menos 17 metros, em cima a gente vai ter liberdade, não vai ter uma limitação de uma obra aérea, tá? Existe a possibilidade de você pegar o linhão de Itatinga, se a usina de Itatinga continuar operando como fornecimento de energia para o porto, a fiação, em vez de ser aérea, vai poder ser enterrada. Aí você vai passar navios transatlânticos que hoje não passam para atracar, se Deus quiser, no Porto Valongo. Tá? Então, tem uma série de investimentos. A linha verde, que vai permitir acesso à área continental de Santos, entre Suzano e Santos, que está sendo discutida. A melhoria. Aqui, um projeto que é antiquíssimo, que não saiu do papel até hoje, que é a ligação de Parelheiros para o litoral sul. Tem uma série de projetos que já estão pensados para serem feitos e nunca saíram do papel por conta de licenciamentos ambientais e uma série de outros fatores. Então, existe sim a possibilidade de melhorar o acesso à região, tanto do Planalto para a Baixada como entre cidades. O túnel no projeto original do Dessa previa a passagem do Vialité ligando com Guarujá. Então, existem possibilidades. O que a gente precisa realmente ter, e nesse ponto concordo muito contigo, viu, Leandro? O Pacto Federativo precisa ser revisado. Tá? A gente precisa ter os investimentos aqui nessa região. A gente já está no final, Leandro. Só um pitaco aí para encerrar. Se você, a gente sabe que a questão do Congresso, tudo que foi falado aqui pelo Rodolfo, a gente conhece a realidade na prática, né? Como é que ela funciona. A gente tem ainda, nesse sistema do Pacto Federativo que você falou agora, que o Adilson citou também, é uma defasagem, é uma deficiência em relação ao número de congressistas que estão distribuídos em Brasília. Então, a gente tem uma relação desproporcional sobre o que nós produzimos e o que nós temos como representante. Mas a gente está amadurecendo. Eu acho que a gente conseguiu avançar bastante para a gente poder fechar aqui com, sei lá, com uma mensagem otimista. A gente vai conseguir se articular para conseguir não perder mais tempo e, antes que esse colapso se manifeste e materialize, que é um risco que a gente está correndo hoje, você acredita que a gente vai conseguir vencer esse obstáculo do ponto de vista político para viabilizar esses projetos? A gente fazer previsões na política é sempre complicado. Mas eu vou falar para você que eu tenho assim bastante confiança e otimismo, como foi dito, de que a gente pode avançar em diversas pautas. O governador, em que pese, né, eu citei aqui uma derrapada, mas a gente tem assim boas referências e a gente acredita que ele possa avançar em diversas pautas de infraestrutura e mobilidade. Veja, ele sentou e falou o seguinte: eu não tenho alinhamento ideológico com o presidente, mas eu fui lá defender o Estado. Sim. Eu sentei e o presidente me falou: eu não tenho dogma. Se você convencer a minha equipe, a gente pode fazer o processo. Enfim, não sei se vocês são favoráveis ou contrários a gente vai ter uma prova de fogo, vamos dizer assim, agora na sequência da entrega aos prefeitos do plano, né, como eu citei. Porque a entrega do plano não é o fim. A entrega do plano é o começo de uma nova etapa. A etapa onde você já tem todos os projetos alinhados, identificados, apresentados pelas próprias prefeituras. Agora é a hora de definir prioridades. O que é prioridade municipal para cada um, o que é uma prioridade regional, e aí a importância do governo do estado. Eu citei aqui a questão do ar-condicionado, é porque eu recebo muita demanda de reclamação. E as pessoas não têm essa diferenciação do que é gerência municipal e o que tem gerência intermunicipal. Sim. Mas uma outra questão que o professor bem disse, e foi citada aqui também em outro momento, a questão de uma nova ligação do Planalto para a Baixada, especialmente para carga, né? A gente precisa repensar isso com urgência e existe plano para isso pronto, inclusive, que não foi elaborado agora no PRMSL, mas ele é citado, tanto ele quanto aquele plano que o governo federal fez para o Porto. Ambos são citados dentro do escopo final como importantes fontes de consulta, porque a gente precisa congregar tudo mesmo, Sérgio.
Chegou um momento em que a gente não pode mais ficar olhando cor partidária, não estamos aqui para isso. A gente realmente está para poder sentar, ver se é viável tecnicamente, viabilizar recursos, porque, como bem disse o Rodolfo, recurso tem, só que a gente precisa fazer esse recurso chegar na ponta e chegar bem feito, porque também não adianta chegar e fazer de qualquer jeito e de repente achar que, não, vamos repactuar tudo, fazer de novo. Não. Planejamento é o segredo na governança pública. Essa é a palavra de ordem, na minha opinião. Né? Eu fico muito feliz que uma parte desse material que foi utilizado para fazer foi o material que eu passei para o Otávio e para o Márcio Quelinho na época. Sim. Não tenho dúvida disso. Nós temos, inclusive, uma pesquisa Origem e Destino com matriz 2019. Sim, a anterior era de 2007. Quase tudo passou ainda. pela mão do Messi, Adilson. Não,